E salve, meus queridíssimos fissurados, inscritos e aqueles que assistem frequentemente ou que não assistem esse canal, estão assistindo pela primeira vez. Muito boa tarde a todos, não temos preconceito, chegue chegando, se inscreva no canal, não perca essa oportunidade. Segundo os dados, pessoal, recentemente analisados, a maioria das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal, até 99% das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas no canal. Então quero aproveitar esse momento para solicitar encarecidamente a você, meu queridíssimo colega, se inscreva no canal, não perca essa oportunidade de nos apoiar. Acredite, o seu apoio é muito importante para nos ajudar a manter sempre produzindo aqui os nossos conteúdos e nos ajuda também aqui na distribuição dos vídeos do nosso canal para as pessoas que buscam aí conteúdos de qualidade para estarem consumindo no YouTube. Então, se inscreva no canal, ajuda bastante. Deixa o teu like aí, que também é uma das forças matrizes que fazem o nosso conteúdo funcionar, o nosso canal se manter vivo. E é isso aí, pessoal. Se inscreve e deixa o like. Ok? Então, gente, hoje vamos falar sobre nada mais e nada menos do que o filme A Proposta. The Proposal, in English. A Proposta, pessoal, é um filme que tem como seus personagens principais Sandra Bullock e Ryan Reynolds, tá? Ele é um filme puxado ali para comédia, um filme americano puxado para comédia que, vamos ser honestos, é muito bom, rapaziada. Se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando. Se você nunca assistiu, cara, vale a pena cada minuto, cada segundo desse filme. Tenho certeza que se você assistir, você vai gostar. Então, se você assistir, não se esquece de vir aqui no canal, nesse vídeo aqui, dar o seu like. Isso se você vai assistir por mim. Se você vai assistir por mim, dá o teu like. Se você não assistiu por mim, cara, dá o like do mesmo jeito, que nos ajuda. Eu tenho certeza que vocês querem aí nos ajudar. Estamos crescendo mais no canal, na plataforma aqui. Bom, pessoal, The Proposal, A Proposta, ele é um filme que foi lançado aí nos seus 2019, época aí de ouro dos United States of the America, of the gringa. E ele é um filme, como eu disse antes, perdão, de comédia romântica. É ambientado em Sitka, no Alasca, dirigido por Anne Fletcher e escrito por Peter Shirley. O filme conta com Sandra Bullock e Ryan Reynolds nos papéis principais, com Beth White Mary e Steenburgen Craig T. Nielsen em papéis coadjuvantes, que em si não deixa de serem personagens muito bons. Aí um elenco de ouro, um elenco renomado de ouro, realmente perfeito aí para estarem fazendo esse tipo de... E o filme, a proposta aí pro filme, ele é que de elite, né, pessoal? Isso aqui é comparado aos elencos que a gente tem em filmes wonderfuls, maravilhosos. Estou dizendo do quê? Estou falando acerca de Mercenários, cara. É um elenco estilo Mercenários, Elite, só gente fera. Então, pessoal, The Proposal, o elenco dele é gigante, tá, pessoal? Não vou me aprofundar muito no elenco. Mas esse filme, pessoal, a direção dele é por Anne Fletcher, como já disse antes, produzido por Todd Lieberman e, enfim, muitos outros. Pessoal, quero dar um recado muito importante para vocês aqui. Depois desse recado, a gente vai partir aí pra análise do nosso negócio aqui, beleza? Bom, meus amigos, não sei se já é de conhecimento de muitos, mas este canal, ele não exibe a obra cinematográfica completa. Neste caso, se você estiver buscando assistir o filme completo, eu recomendo que você procure pelos canais oficiais da distribuidora e assista de maneira legal, tá, pessoal? Evitem pirataria é crime, mas eu não tô aqui para te segurar. Se você quiser piratear, fica à vontade, a vida é sua, a consciência é tua. Eu mesmo faço coisas relacionadas, mas eu não é uma coisa, não é um assunto assim entrar em pauta no momento.
Porém, as diretrizes do YouTube não permitem que eu poste o conteúdo para vocês, mas aqui na análise você vai sair com um entendimento legal sobre o assunto. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e agora eu vou deixar vocês com a análisezinha do vídeo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e aproveite.
Bom, pessoal, eu tenho dado esse recadinho pra vocês, agora vamos continuar aqui falando sobre o nosso filme. Geralmente eu sempre começo dando uma introduzida aí no elenco, perdão, no elenco foi o que eu fiz. Eu sempre comecei dando uma introduzida além do elenco, é uma pincelada no barulho estranho, uma pincelada no enredo do filme. Dessa vez, com esse filme aqui, eu quero começar falando sobre a, a produção dele, né, gente? É bom a gente começar a dar uma mudada um pouco nas coisas para ser um pouco da mesmice, né? Então vamos começar falando sobre isso aí com vocês, beleza, gente? Sobre a la produções deste filme, que eu tenho certeza que vocês vão achar super interessantes, assim como eu acho também. Eu acho muito interessante ver a questão de produção, esse tipo de coisa. E também a crítica. Eu acho muito bacana ver as críticas, sabe? Eu não sei se aqui eu vou abranger sobre as críticas, caso tenha um tempinho aí, um pouco de saco, a gente fala sobre as críticas, beleza, pessoal? Só se tiver mesmo, acho difícil, mas enfim. Sobre produção, pessoal, Peter Shirley, ele primeiramente escreveu o roteiro desse filme lá em 2005, mas em maio de 2007 ele foi anunciado, né, que Sandra Bullock tinha sido dado um papel de liderança para a proposta. Julia Roberts foi originalmente abordada pelos produtores para um papel de liderança no filme, mas depois ela acabou declinando, acabou recusando.
E quase 2 meses depois do anúncio, foi revelado que as negociações envolvendo muitas moedas, estavam sendo finalizadas para Ryan Reynolds, para estrelar o filme The Bullock, a proposta. E em janeiro de 2008, a Touchstone Pictures assinou com Annie Fletcher para dirigir o filme. Ele estreou ali em 1º de junho de 2009, no El Capitan Theatre, em Hollywood, Califórnia. E as filmagens do filme foram iniciadas em abril de 2008, com Rockport, Massachusetts, nos dias que se aproximaram aí, levando a produção a algumas áreas das cidades que acabaram sendo temporariamente remodeladas, né, para representar a cidade Sitka do Alasca, o cenário de maior parte do filme, onde se passa a maior parte do filme, né, em Sitka no Alasca. A fotografia principal, pessoal, começou oficialmente em 9 de abril em Berskneck, onde continuou aí ao longo de um período de 24 horas, né. A filmagem também continuou com o prédio Motif Number 1 em Bradley Wharf, de dias 16 a 14 e 16 de abril, e o edifício Haskins aos dias 15 e 18 de abril, distrito central de negócios de Rockport, 17 de abril. E a fotografia principal acabou se mudando aí para Manchester by the Sea, em Massachusetts, em 22 de abril.
onde retomou ao longo de um período aproximado aí de 2 semanas. E em respostas às autoridades das cidades, acomodaram os produtores, né, alugando para eles aí todos os estacionamentos da propriedade pública. E as filmagens do filme foi um pouco atrasada, né, após o Bullock e o seu marido terem sido envolvidos em um acidente de carro, né, rapaziada, acaba complicando um pouco o negócio. E a cena do casamento foi filmada em uma casa, vitoriana de 3 andares do século XX. A fotografia acabou acontecendo na residência por 3 semanas seguidas. Então, em entrevista para o jornal The New York Times, os donos da casa, né, eles afirmaram que Nelson Coates bateu na porta dele pedindo algumas plantas. Inicialmente, os proprietários dirigiram Coates para outras residências da área, porém, eventualmente, deram para o produtor do filme um tour pela casa deles, né. A produção ocorreu no primeiro andar da casa, fora da área do KPN, e as filmagens acabaram tendo lugar em Boston, Massachusetts, no State Street Bank Building e em Lower Manhattan, em Nova York. A proposta, pessoal, ela continha no máximo aí uma média de 350 gravações, contando os efeitos especiais. E algumas partes dela foram editadas usando imagens geradas por computador, a famosa IA. E a trilha sonora de A Proposta foi composta por Aaron Zigman.
que gravou a trilha sonora com a Hollywood Studio Symphony da Sony Stage. Então a gente já tem aí que foi uma coisa extremamente complexa, bem elaborada, muito bacana. Eu gosto muito de como de ver como se desenvolve, sabe, pessoal, essa essa coisa assim. E como parte de uma ampla campanha publicitária, o Reynolds discutiu sobre a participação, né, na produção da cena de como eu posso dizer isso? Despimento de clothes, de roupas. Então a cena foi filmada em um período de 3 dias e levou cerca de 12 tomadas para completar, 12 takes, inclusive dentro do take, se inscreve no canal. Expressando que ela estava inicialmente nervosa, né, quem não ficaria, o Bullock declarou em entrevista para Sky News que quando todo mundo age como se fosse apenas um dia normal, realmente ajuda a relaxar. Embora ela revelou que os produtores deram para ela algumas folhas de figueira. Mano, pra quê, velho? O Bullock afirmou que elas continuavam a cair. Então ela acrescentou, né, você pode literalmente ver tudo, a moça aí desprovida de suas vestes. Alguns sentimentos semelhantes também foram expressos por Reynolds, que numa entrevista com a People, ele declarou: "Filmar uma cena que envolve estar totalmente despido e levar alguns dias pode ser um pouco estranho". E ele continuou, né: "Ainda bem que, né, você tá lá por tanto tempo que tá fazendo isso por tanto tempo que você começa a dispensar o constrangimento muito rapidamente e começa a ficar, tipo, ao comum, sabe. Você começa a ter conversas normais com as pessoas, a diferença é que você não tá usando calça".
É complicado, rapaziada. Então a gente tem um pouco aí da recepção do filme, tá? Não é a crítica ainda, pessoal. Eu acho que não sei se eu vou falar sobre a crítica, não, pô, cara. Mó chato falar sobre crítica. Então, recepção do filme, pessoal, a bilheteria dele foi nos Estados Unidos, lançada em 2009, e nove, e na abertura o filme arrecadou 12 milhões em 3.056 cinemas, tornando-se aí o filme de maior bilheteria daquele dia. Mais tarde, ele passou a faturar mais de 34 milhões durante sua semana de estreia, com isso batendo o Year One Up e The Hangover. E numa pesquisa de saída realizada pela Disney, quase 63% da audiência de abertura constou de espectadores do sexo feminino, 78% eram de 18 anos ou mais, e 71% foi classificado como casais, né? Pô, cara, o cara assistir cinema de casal, mano. Que triste, rapaziada. Eu fico pensando, minha vida é triste. Ele marcou também o maior fim de semana de abertura, fora de qualquer filme na carreira de Bullock, né? Quase dobrando aí o titular anterior dele, que foi Premonition. O filme tinha arrecadado mais de 164 milhões apenas nos Estados Unidos e no Canadá. Algumas performances de bilheteria acabaram mostrando alguns números bem parecidos com isso no mercado internacional. E o filme foi lançado na Austrália em 2009 e nove e arrecadou, na sua semana de estreia, 2,8 milhões de violetinhas. E na Rússia, ele arrecadou
2,6 no seu fim de semana de abertura, apresentando 34% de toda a receita total do filme naquele país. Já na África do Sul, ele estreou como número 2, perdendo apenas pro Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, né, Era do Gelo, a queda dos dinossauros. Ele conseguiu lá arrecadar 2,6 milhões a partir de outubro de 2011. Então o filme, pessoal, até o momento ele já arrecadou mais de 317 milhões em todo o mundo, com as bilheterias internacionais, situando-se aí em 135 milhões de dólares americanos, 153 milhões de dólares americanos, e também é o 10º filme de maior bilheteria de 2009. Marcelo Fortani, na Omelete, vamos falar sobre críticas assim, pessoal. O Marcelo Forlani, na Omelete, comentou, né: "É óbvio que o filme foi feito pra vovozinha Betty White roubar tudo e qualquer cena, mas até que os protagonistas não fazem, feio, sabe". A Sandra Bullock mostra que, aos seus 45 anos de idade, ela pode muito bem parecer, despida de suas vestes na tela, sem mostrar nada além de suas belíssimas curvas. Não é, rapaziada? E Ryan Reynolds também dá uma de Matthew McConaughey, e também consegue aparecer sem camisa mais tempo do que o necessário, que mostra ali o seu shape de outro mundo. Algo que não é só mais descartável do que uma dança negociada do Latino Ramone. Como já deu pra perceber, né, o filme, a proposta, nada mais é do que um bem montado conjunto de ideias e situações já testadas e aprovadas aí pelo público, que vai aos cinemas no sábado à noite, atrás de algumas risadas e um finalzinho feliz. Então, apenas mais uma comédia romântica descartável, né, cujas memórias nos cérebros da rapaziada não vão durar mais do que aquela casquinha de pipoca que fica presa no fundo da boca. Então, pessoal, é esse basicamente isso aí, cara. O filme é legal, assistam, comédia, romântico, aquela coisa. É interessante, assistam, vocês vão gostar. Eu gostei, já assisti, gostei. E eu recomendo. Recomendo que assistam. É bacana, é massa, é nóis. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se inscreve de se esquecer e deixar o like no canal. Muito obrigado. Compartilhe o nosso vídeo e até a próxima, meus amigos. Valeu, falou, beijos e fui. Cara.